Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar tentando chegar a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Cara, eu não sei você, não sei como você interpretou essa situação, mas eu fiquei muito preocupado aí com o que aconteceu agora com o Júnior Urso, né? A gente viu a empresária do jogador dizer que tava tudo certo entre ela, o Júnior Urso e o Paulo Brax, e aí você vem quando vai negociar lá com os americanos, tá tudo errado, eles queriam renegociar algumas situações e a gente fica preocupado. Por quê? Vem surgindo mais nomes que eu vou falar aqui, eu sei que você tá bolado porque o Vasco não anuncia um reforço e vai surgindo nome pra cá, pra lá, pra goleiro, pra lateral, mas eu gosto de trazer aqui pra gente trocar uma ideia, saber se seria um bom nome pra chegar no Vasco. Eu sei que você tá preocupado realmente com essa situação da 777 e até mesmo agora com o Pedro Raul, porque tem uma informação aqui que até o Pedro Raul tá puto com a situação aí do Vasco não concretizar a compra e anunciar ele de forma oficial como atacante do Vasco em 2023. Antes da gente falar dessas situações, eu sempre gosto aqui, falou de Vasco, eu trago aqui, família vascaína. E hoje, mais uma vez, no programa da ESPN, houve um debate lá sobre esse momento aí da 777 à frente do Vasco, né, a contratação do Pedro Raul, o planejamento. Então teve alguns jornalistas ali que meio que estão, não é passando pano, né, eles estão dando a opinião deles, falando que esse é o processo, a 77 está analisando. E teve um que criticou, cadê a mala de dinheiro, cadê os investimentos, cadê a contratação? Então, gosto de trazer aqui esses pontos de vista pra gente debater aí nos comentários. Vamos seguir aqui? Se liga só. Não, o Nenê foi muito bem ano passado. Aliás, pela segunda vez ajudou o Vasco em momentos difíceis. Acho que você fazer uma renovação até o fim do Campeonato Carioca é ok, não tem problema. O Barbieri foi claro no recado dele. O Nenê vai ter que entender que o Vasco vai estar em reconstrução e que não necessariamente ele vai jogar. O Nenê tem esse problema. O Nenê quer jogar. O Nenê fica insatisfeito quando não joga, quando fica no banco de reservas. Então, isso não pode ser um problema para o Vasco. Isso tem que ser uma solução para os dois. Em respeito ao que o Nenê fez, e o Nenê agora tem que entender que o Vasco parece que vai trilhar um outro caminho, vai viver um outro momento. Eu ainda estou curioso para ver a atuação desse fundo 777. Dão pouco as caras. A gente não viu nenhuma contratação ainda importante. Não é? O Vojvoda não quis ir para o Vasco, preferiu ficar no Fortaleza. O Barbieri já não foi o plano A. O que eu vou dizer parece óbvio, mas vivendo o futebol carioca, o Vasco, mesmo estando mal, é um clube de muita pressão. E o Abel Braga, que está lá, sabe disso. E o Barbieri vai sentir isso. Então, assim, a torcida também precisa entender que vai ser um processo. 2023 para o Vasco é um ano de recomeço, de permanecer na elite do futebol brasileiro e nada mais. E se, por exemplo, aconteceu o que aconteceu com o Botafogo, conseguir beliscar uma Sul-Americana, ótimo. Então, o momento do Vasco é de recomeço, com um treinador que é plano B, que fique claro, com o Nenê, que tem que entender o papel dele nesse momento, e com um fundo que tem que abrir cadê a mala de dinheiro aí? Eu não vi até agora. O Botafogo é um bom parâmetro, né? Eu ia falar exatamente do Botafogo. O Botafogo é um bom parâmetro, inclusive, para a torcida. A torcida vai olhar e meio... Porque, em termos de investimento, nenhum dos dois chegando. Sim. O pouco que o Botafogo ousou, Patrick de Paula... Eu ia falar isso. Não rolou. Que não rolou. Né? E tem uma outra coisa, né? O Botafogo montou 3 times para acertar do terceiro. Sim. Então, até para a própria 777, de repente, tira alguma lição nisso. Não precisa montar 3 times. Mas essa questão da paciência, para saber até onde pode chegar... Acho que o vascaíno pode se espelhar no que foi pro botafoguense. Concordo, só precisa montar um time, né? Então, gente, mas a gente tá falando de jogador. Casa também, né? Tudo bem, mas financeiramente o Vasco também não estava... Sim, é como o mesmo caso do Botafogo, né? Mas a gente tá falando de jogador e tal, mas tem o Pedro Raul aí já. Gente, É um bom nome. Não é um bom nome? É um ótimo nome. Eu sei que Mas tem que ter precisa de mais. companhia. Eu sei que precisa de companhia, tá, mas gente, calma, também a coisa tá caminhando. Chegou o Barbieri, chegando o Pedro Raul. Renovação do Andrei. Eu acho importantíssimo. Apesar de achar que ele não fica muito tempo, Tudo bem, mas temos uma renovação, deve se valorizar ainda mais também, talvez faça um bom ano ou um bom semestre, daqui a pouco vem a janela de meio de ano, né? Mas enfim, aí você se resguarda com uma multa e tal, que aí pode entrar uma grana pro Vasco que precisa, mas assim, gente, vamos... A gente não tá um pouquinho afobado não, esperando demais já de cara. Pedro Raul é um belo reforço, Pedro não? Raul hoje não tinha esse jogador no Vasco? Não, sim. É reforço pra gente que hoje se acha melhor que o Vasco. Não seria reforço no São Paulo? Não seria reforço no Corinthians? Não seria reforço no Inter?
Seria William, reforço. No próprio Palmeiras. No Santos? No próprio Palmeiras. No Palmeiras para brigar por Olhando- posição? Olhar mas- ali Exato. a questão de elenco, eu acho que assim, é que a gente cria uma expectativa e aí a gente cria, nós criamos, eu coloco o geral. A mídia em relação ao poder de investimento de uma 777, de virar uma SAF, é aquela expectativa de coisas que a gente já viu acontecer em outros clubes, né? Mas, Natália, é o Cruzeiro. Se a gente fizer uma análise aqui, assim, nenhum time chegou, já te aciono já, viu, Saraiva? Nenhuma equipe chegou assim, com um caminhão de... A coisa foi andando. Depois o Botafogo começou a trazer mais e tal. Mas, assim, o Cruzeiro também foi cauteloso. Até o Cruzeiro, no começo, rompeu alguns contratos de gente que tinha renovado. Tem o caso famoso do Fábio, que podia renovar. Teve o Jailson, que ia pro Cruzeiro também, falando de goleiros e tal. Outro jogador, o Pará, que também... O próprio Vanderlei Luxemburgo. Sim. Fez uma limpeza e tal, e começou a se estruturar, pegou Acho aqui, que lá, esse é o ponto. não pegou grandes nomes, vamos lá, não pegou grandes nomes, apostou num treinador que já a maioria aqui não conhecia, que fez um excelente trabalho na Série B, vamos ver agora na Série A, mas O fez um Cruzeiro excelente montou um trabalho. time pensando em Série B. E aí tem muito do dedo do Ronaldo, né? De tomar a frente ali mesmo antes de uma assinatura, em botar a cara e falar assim, não, vamos fazer um negócio aqui pro Cruzeiro sair, depois de 3 temporadas voltar pra uma Série A, com um elenco para uma Série B, que é diferente. O campeonato é diferente, gente. Não vamos achar também que o Cruzeiro vai subir com esse time e é esse time que vai chegar, atropelar todo mundo e vai ser campeão da Série A. Calma. Ainda mais a Série A tem pegada aqui. Ainda mais essa Série A que tá subindo uma galera aí que esse ano o bicho vai pegar. Pra quem tá ficando pra trás aí, que não tá se planejando, não tá se organizando, vai patinar nesse campeonato Quem é brasileiro. esse aí? Ah, tem muitos clubes, Por né? exemplo. Tem muitos Por exemplo. clubes, né? São Paulo, Santos, então ali. Renova, não renova, Mas o Santos não contrata, está se não planejando, contrata. trouxe treinador, trouxe diretor de futebol, Agora as coisas já contratou estão- zagueiro, É. não é? Contratou o nosso glorioso Speed Gonzalez, né, prof? Mas eu digo assim, esses clubes que teoricamente o poder financeiro é um pouco menor, tem que tomar cuidado. Agora, o Cruzeiro, quando vem para uma Série A, o planejamento agora é outro. Então, assim, é o que eu estava falando da questão de criar-se uma expectativa. Quando se fala em dinheiro, a gente acha que vai para o mercado e vai trazer o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Mbappé para resolver toda a parada. Aí ficou complicado. Não é mais ou menos isso, né? Mas o que eu entendo é uma coisa mais responsável. Sim. Pensando numa estruturação responsável, até porque você precisa equilibrar o buraco que está lá atrás, que levou os times que estão O virando caminhão saca de agora. dinheiro vem, só que ele vem para pavimentar. Exato. É que exato. esse é o ponto, é que o Cruzeiro já tem uma estrutura estabelecida, o Vasco não tem. É, O Vasco vai ter que exatamente. construir a fundação toda. Exatamente. Aí falaram, mas tinha que ter começado na temporada passada. O 777 estava calada, ninguém ouvia nada, ninguém ouve de planejamento, ninguém ouve de nada sendo falado. As coisas estão acontecendo e talvez seja até uma forma melhor deles se organizarem. Essa forma que eles estão trabalhando, no silêncio. O Saraiva queria falar. Não descartem o CR-777, né? Eu Já acho que, pensou? voltando só pro... É improvável, é impossível. Enfim, nada impossível no futebol, mas... Agora é o seguinte, eu acho que o Vasco tem que se mirar no Botafogo sim, porque o Botafogo, primeiro, o John Textor, tá? Escolheu um técnico, estudou o que eu quero, qual é a característica, qual é o perfil que eu quero. Esperou por esse técnico durante um tempo e trouxe o Luiz Castro. E bancou o Luiz Castro. Sim. Então o tempo vai dizer que tipo de apoio e de suporte o Barbieri vai ter no Vasco. Que tipo de convicção houve na contratação dele, que eu repito, não era o plano A. Sobre o Pedro Raul, eu acho que às vezes a gente, no futebol brasileiro, se eu contrataria ele, sim. Por esse valor, não sei. O seu time não Pedro precisa Raul, que dele, jogou há pouco tempo. Saraiva. Você contrata, seu time não está precisando do Pedro Raul. Então, se você bota o centroavante do meu time de novo no Vasco, bota ele, não vai fazer quase nada. É verdade, tem razão. Então esse é o ponto. William, fica quieto aí. Deixa eu te falar. O ponto é o seguinte, o Pedro Raul jogou recentemente no Botafogo. Pedro Raul, como centroavante, precisa receber bola. Pedro Raul tem uma temporada muito boa, no futebol brasileiro. Eu acho que às vezes a gente... o Pedro Raul, uma temporada. Se chegar no Vasco desarrumado, ele não vai fazer nada. Agora, contratar ou não, aí depende de quem tem dinheiro ou não, né? Verdade. E do que quer investir. Tá aí, família vascaína. Acho que um debate interessante aí, pontos de vista que alguns torcedores vão concordar, outros não vão, né, família vascaína? Mas eu quero destacar o seguinte desse debate aí, né? Houve ali uma comparação, né, com a SAF do Botafogo, e aí eu quero lembrar o seguinte, o Ronaldo, quando compra o Cruzeiro, eu acho que ele vem com um discurso, que o Cruzeiro tava ali realmente uma terra arrasada, e ele vem num sentido de recuperação, né? Esse era o principal objetivo do Ronaldo. O John Textor, eu não me lembro, vocês me corrijam se eu estiver errado, não me lembro de ele prometer pra torcida do Botafogo um time campeão já em 2022, que ia brigar por Libertadores, não me recordo disso, acho que ele foi bem pé no
chão, né, que ia montar um time para permanecer na Série A, se desse para beliscar alguma competição internacional e assim progredindo aí ao longo dos anos. Pelo menos foi isso que eu me recordo de ter visto o John Textor falando em algumas entrevistas. Mas o Josh não falou isso. A gestão de merda não falou isso. Eu sei que tem aí dentro do contrato, vamos dizer assim, que sempre surge aí, eu sempre leio em algum lugar, que a partir de 2027 o Vasco vai conseguir competir aí, fazendo grandes contratações, competindo com o Atlético, Flamengo e Palmeiras. Mas a promessa era sim de já em 2023 ter um time competitivo, e os nomes não estão caminhando para isso. Então eu acho que dentro dessa debate que teve aí, já começou errado, né, que foi o próprio dono da empresa embravatar para o torcedor vascaíno. E o pior de tudo isso é que o torcedor ele passou a entender o seguinte: pô, o cara não conhece o futebol brasileiro, tudo bem, beleza, ele não sabe a força que o Flamengo tem financeiramente. Vamos entender que pelo menos a metade disso já tá bom pra caramba, a gente vai voar em 2023. Também não é por aí. Também não é por aí. Então aí surge essa situação do Júnior Urso, e aí realmente o torcedor do Vasco fica muito preocupado para 2023, família vascaína. Antes de falar da situação do Pedro Raul, vamos falar os nomes que surgiram aí nesse dia de hoje, família vascaína. O Elton Leite, né, goleiro que passou aqui pelo Botafogo e atualmente tá no Benfica de Portugal, é um nome citado aí, cogitado no Vasco, já que o Vasco tá correndo atrás de goleiro, né? O Tadeu também, jogador, goleiro do Goiás. Algumas informações davam que o Tadeu acertaria com o Vasco, aí depois veio outra informação dizendo que o Goiás não tem não tem a intenção de negociar o Tadeu, mas, cara, a gente sabe aí que cabe também um jogador, talvez o Tadeu queira aí novos desafios, né? Tem o volante Christian, também do Atlético Paranaense. O Vasco, segundo as informações, está tentando a contratação do jogador por empréstimo, mas tem outros times interessados na contratação desse volante do Atlético Paranaense. Surge o nome também, novamente, do atacante Wesley. O Vasco não desistiu, segundo a informação do Jorge Nicola, mas agora tem aí a concorrência de Cruzeiro e do Bahia, que é do Grupo City, né? A família vascaína. E também a última informação que eu vi agora há pouco em relação a reforços, né, é do lateral esquerdo, Camilo Cândido, do Nacional. O Vasco já está em contato aí com o empresário do jogador, o empresário já passou aí todas as condições do negócio, e o Vasco pode fazer uma proposta aí nos próximos dias. Isso é uma informação aqui do Lucas, do canal do Gigante, família vascaína. E aí, pulo pra gente finalizar o vídeo, essa relação aí do Pedro Raul, né? Como foi dito aí na resenha do programa da ESPN, é o melhor nome, é o maior nome que surgiu até o momento, e a do Pedro Raul, que eu concordo plenamente com a opinião de um deles ali, né, que citou que o Pedro Raul realmente precisa de ajuda, que o Pedro Raul não é isso tudo, vem de um bom momento no Goiás. Eu cito isso aqui o tempo todo, tô muito feliz se ele acertar com o Vasco, é uma grande contratação, mas ele ainda tem que se provar no Vasco, porque Pedro Raul viveu uma excelente temporada em 2022. Quando você pega ali outros anos do Pedro Raul, não foi o que ele viveu no Goiás. Então a gente precisa ver como ele vai chegar aqui e, claro, ter toda a ajuda possível, família vascaína. E aí tá na tela pra vocês o seguinte, ó: o Vasco ainda não mandou o documento para o time japonês, por isso a demora na oficialização na contratação do atacante Pedro Raul. Isso é uma informação do Vani Casagrande, né, destacada aí pelo Twitter Arena Cruz Maltina. E aí ele bota aí o Twitter, né, da Arena Cruz Maltina, dizendo uma informação adicional, ó: o contrato do atleta está no jurídico do Vasco, o acordo com o atleta foi feito pelo Paulo Brax, já foi encaminhado. Pedro Raul está incomodado com a situação. Então, cara, fica muito difícil a gente falar alguma coisa. Eu tô muito preocupado aí com a montagem do elenco do Vasco para 2023. Eu acho que tanto o Paulo Brax quanto a 777 tem que começar a trabalhar, anunciar os reforços para realmente a gente entender o que vai ser do Vasco em 2023. Nesse momento, tudo que tá acontecendo, Pedro Raul, Júnior Urso, não anunciar ninguém de forma oficial, cara, tá a casa da mãe Joana, tá uma bagunça nesse momento. Espero, cara, que eu esteja falando muita besteira aqui pra vocês e que alguns dias possa surgir aí vários jogadores de qualidade pra gente ser competitivo em 2023. Mas hoje, dia 14/12 de 2022, irmão, a coisa tá feia, família vascaína. Não sei a opinião de vocês. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.